Olá, caríssimos alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através da Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil. E vamos para a nossa videoaula de número 11. Estamos trabalhando a segunda etapa da história do Brasil. O Brasil Império, que vai da independência, 1822, à proclamação da República, 1889. E dentro do Brasil Império, o segundo reinado, o mais longo governo da história do Brasil, que vai de 1840 a 1889. Dentro do segundo reinado, nessa nossa aula de número 11, vamos aqui trabalhar a crise e queda da monarquia no Brasil. Ou seja, vamos aqui trabalhar o processo de proclamação da República. Vamos lembrar que a monarquia brasileira estava sustentada em três pilares. São as bases de sustentação da monarquia. A base de sustentação ideológica, religiosa, ficava a cargo da Igreja Católica. Vigorava no Brasil o sistema de padroado, igreja subordinada ao Estado. O imperador poderia intervir em assuntos clericais. A Igreja Católica era a religião oficial do Império, de acordo com a Constituição vigente, a Constituição de 1824, e em troca o imperador poderia intervir na igreja, transferindo bispos, padres, interferindo na criação de paróquias e dioceses, e também vigorava o beneplácito. Qualquer documento oriundo do Vaticano, com algum tipo de determinação, teria que passar pelas mãos do imperador, cumpra-se dele ou não. Nós assim chamamos esse modelo de padroado, igreja subordinada ao Estado. E assim, a Igreja Católica brasileira dava a sustentação ideológica, religiosa necessária à monarquia. Temos também a base de sustentação militar. Na época, existia a Marinha e o Exército, sendo o Exército um poder uma instituição militar mais forte pelo seu alto contingente. O Exército dava, assim, a sustentação de proteção militar à monarquia brasileira. E ainda temos o terceiro pilar, a base de sustentação política da monarquia. Politicamente, a monarquia era sustentada pela aristocracia rural e escravocrata, representada pelos dois partidos então vigentes na época, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E o monarca Dom Pedro II, através do sistema parlamentarista às avessas, alternava esses dois partidos políticos no poder, agradando essas forças e garantindo, assim, uma base de sustentação política necessária. O que aconteceu no Brasil, principalmente a partir das décadas de 1860, 1870 e 1880, foi que, gradativamente, o imperador foi perdendo essas bases de sustentação política, tornando assim o modelo monárquico fragilizado e passivo de queda, de declínio, podendo chegar ao seu fim, como de fato chegou. Vamos aqui explicar como o imperador foi perdendo paulatinamente esses pilares de sustentação, criando assim um ambiente adequado para o crescimento de ideias e movimentos republicanos no Brasil.
Vamos primeiro falar da questão religiosa. O ano é 1864. 1864, um conflito entre a Igreja e a maçonaria. A Europa, a Igreja Católica e a maçonaria estavam em pé de guerra. Ou seja, essas duas instituições se opunham. A Igreja Católica totalmente contrária à maçonaria. E aqui no Brasil era comum alguns religiosos, alguns padres estarem ligados à maçonaria. Quando o Papa Pio IX chegou ao papado, ao poder, ele então resolve acabar com o que estava acontecendo no Brasil. Religiosos, ou seja, membros da igreja, vinculados à maçonaria. E através de um documento, Bula Syllabus, o Papa Pio IX determinou que a Igreja Católica no Brasil expulsassem de seus quadros, ou seja, dos quadros da igreja, religiosos ligados à maçonaria. E assim, esse documento chega ao Brasil, enviado pelo Papa Pio IX. Contudo, Dom Pedro II, ao tomar conhecimento de tal determinação de Roma, Dom Pedro proíbe que essa determinação seja cumprida pelos bispos do Brasil. O documento determinava que os bispos deveriam expulsar de suas dioceses padres envolvidos com a maçonaria. O imperador não aceita que essa determinação seja cumprida. Dom Pedro II não era maçom, mas o pai havia sido maçom, o Dom Pedro I. E o Dom Pedro II tinha uma boa relação e afinidade com a instituição maçônica. Assim, Dom Pedro proíbe que essa determinação seja acatada no Brasil. Contudo, dois bispos, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, Dom José e Dom Vital, descumpriram a ordem do imperador e acabam sendo presos por ordem de Dom Pedro II, embora tenham sido posteriormente anistiados. Contudo, esse episódio arranhou a boa relação que existia no Brasil entre Igreja Católica e Império e monarquia. Com esse episódio, fez com que a igreja deixasse de prestar apoio ao imperador. É claro que os membros da igreja, a alta cúpula da igreja, não se tornaram republicanos, porém, não mais passaram a defender a monarquia. Assim, a monarquia perde, a partir de 1864, uma de suas bases de sustentação, a base de sustentação ideológica, religiosa. A igreja deixa de prestar apoio à monarquia. Vamos para uma outra questão, a chamada questão militar no Brasil. O exército desprestigiado pelo governo, baixos salários, pouca aparelhagem e investimentos. Porém, após a Guerra do Paraguai e a vitória da Tríplice Aliança na liderança do Brasil, fortalece a instituição, o Exército. Os oficiais retornaram da guerra como heróis de guerra e exigindo do governo um maior reconhecimento e uma maior valorização. Inclusive, membros do Exército começaram a se pronunciar sobre questões políticas e sociais, a exemplo de abolição da escravidão e república. Isso mesmo, alguns oficiais voltaram da Guerra do Paraguai, republicanos e abolicionistas. O imperador, então, começa a impedir esses pronunciamentos e até mesmo punir oficiais que se manifestavam politicamente. A exemplo das prisões de Sena Madureira e Cunha Matos.
Portanto, a penetração de ideias abolicionistas e republicanas positivistas nos quadros do Exército após a Guerra do Paraguai, associando o Império a um atraso institucional e tecnológico do país, fez com que elementos do Exército começassem a se pronunciar contra o governo. E o governo, então, reagia com punições, com prisões. Assim, em síntese, o que foi a questão militar? Após a Guerra do Paraguai, 1864-1870, os militares brasileiros retornam para o Brasil com ideias republicanas e abolicionistas, gerando um desconforto, um confronto com o governo imperial, com o governo nacional, que era monárquico e escravista. Foi neste contexto histórico que o imperador Dom Pedro II perderia de sua base o apoio militar, principalmente quando o imperador ordenou prisões de oficiais, a exemplo do tenente-coronel Antônio Sena Madureira e o marechal Raimundo José Cunha Matos. As prisões desses altos oficiais do Exército arranhou a relação entre Exército e Império, e a monarquia perde mais uma de suas bases de sustentação, restando ainda a base de sustentação política, a velha aristocracia rural escravocrata, representados pelos partidos liberal e conservador. E quando o imperador perderia essa sua última base de sustentação política? Quando ocorreu a abolição da escravidão, ano de 1888. A abolição da escravidão retirou do governo imperial sua última base de sustentação, a aristocracia tradicional escravocrata. Em síntese, a abolição dos escravos, consequência da pressão do capitalismo inglês e da força do movimento abolicionista, acabou determinando a queda de sustentação sociopolítica do Império. Devemos destacar, mais uma vez, que a base de sustentação sociopolítica do Império era composta pelos partidos liberal e conservador, que representavam os interesses da aristocracia latifundiária e escravista. A abolição da escravidão, a Lei Áurea, não trazia nenhuma indenização, não determinava nenhuma indenização, nem para os ex-escravos e nem para os ex-donos de escravos. E assim, os ex-donos de escravos se sentiram prejudicados financeiramente com o fato e passaram também a defender a queda da monarquia. Sem as três principais bases de sustentação, a monarquia fica fragilizada. Muitos até entendiam que a monarquia ia chegar ao fim quando o imperador morresse. O fato do herdeiro do trono, ou melhor, da herdeira, o fato de ser uma mulher, também contribuiu para a fragilidade da monarquia, diante de uma sociedade extremamente conservadora e machista no Brasil, que não aceitava a ideia do Brasil no futuro ser governado por uma mulher. A herdeira era a princesa Isabel. A princesa Isabel, se caso a monarquia tivesse dado sequência, seria a imperatriz, a futura, o que não ocorreu porque houve a proclamação da República. Vamos então lembrar que quando a monarquia perdeu as três principais bases de sustentação, criou-se um clima, um ambiente adequado para o crescimento das ideias republicanas, sem o apoio do exército, desgostoso com a questão militar, e da igreja, desgostosa com a questão religiosa. O império perdeu seu último apoio com a Lei Áurea. Os fazendeiros escravocratas tiveram suas propriedades, os escravos, abolidos, sem indenização. O império, então, já não mais tinha serventia para ninguém. Foi nesse ambiente que cresce cada vez mais as ideias republicanas. A questão republicana. 1870 vem o Manifesto Republicano. Uma dissidência radical do Partido Liberal acabou
dando sinais de que iria fortalecer esse movimento republicano, que culminou no ano de 1873 com a fundação do PRP, Partido Republicano Paulista, vinculado principalmente aos grandes cafeicultores daquela província, São Paulo. E assim, o descompasso entre o poderio econômico dos cafeicultores do Oeste Paulista e sua pequena participação política fez com que esta classe passasse cada vez mais a defender a República no Brasil. Os barões do café tinham desejos de governar o Brasil, de governar as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, havia um anseio entre os barões do café de ascendência política no Brasil. E eles entendiam que só a República poderia viabilizar esse objetivo. Dom Pedro II, diante do crescimento das ideias republicanas, com o surgimento de vários jornais republicanos no Brasil, sociedades republicanas, diante desse fortalecimento, Dom Pedro II ainda tentou uma última cartada. Fez um grande baile, o baile da Ilha Fiscal, no dia 9 de novembro de 1889. Em alusão à passagem de uma oficialidade chilena no Brasil, Dom Pedro II ofereceu uma grande festa, com muita bebida e muita comida na Ilha Fiscal, no Palácio da Ilha Fiscal. Convidou até, de forma nominal, alguns republicanos civis e militares. O desejo de Dom Pedro II era acalmá-los. Contudo, esse baile serviu para adiar em apenas 6 dias a proclamação da República, que de fato aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Ou seja, o movimento republicano crescia, as intensas reuniões entre os líderes republicanos no Brasil, civis ligados aos grandes cafeicultores, altos oficiais do exército, ameaçados pelo imperador e até com prisões de alguns deles. Isso colaborou para que esses pudessem se organizar e até marcar a data da proclamação da República, que estava marcada para o dia 20 de novembro. É bom lembrar que nesse contexto havia no Brasil 3 vertentes republicanas. Uma vertente de cunho positivista, defensora de um poder central forte, que estava alinhada aos meios militares, oficiais do exército. Uma outra vertente liberal, ligada aos cafeicultores paulistas, e até existia no Brasil uma vertente republicana jacobina, ligada à classe média, que desejava uma república, ou seja, uma mudança política que fosse acompanhada também de profundas mudanças sociais. Diante desse cenário, as elites brasileiras, os grandes cafeicultores, se uniram ao exército, aos altos oficiais, e resolveram convencer o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista convicto, e aí está o contraditório, um monarquista liderou a proclamação da República. Esses republicanos procuraram convencer o Marechal Deodoro a fazer parte do movimento. A presença do Marechal Deodoro seria importante para que houvesse uma adesão forte nos meios militares, já que ele era uma pessoa bastante prestigiada nos meios militares, no exército. Como convencer o Marechal Deodoro, que era monarquista convicto e até amigo pessoal do imperador, a aderir à República? E isso aconteceu. Anteciparam a República para o dia 15 de novembro, quando espalharam boatos de que o imperador havia dado ordens de prender novos oficiais do exército. As notícias chegam ao Marechal Deodoro da Fonseca, que, diante também de questões pessoais, resolveu aderir à República. Quando houve a queda do último gabinete ministerial, conduzido ali pelo Visconde de Ouro Preto, o mesmo teria sido afastado, o fato do imperador Dom Pedro II ter nomeado como novo primeiro-ministro
Silveira Martins, inimigo pessoal do Marechal Deodoro da Fonseca, fez com que esse monarquista aderisse de vez ao movimento republicano e assim o fez triunfar. Dom Pedro II, assim, os republicanos, as ideias se espalham, apesar dele ter implementado reformas políticas inspiradas no republicanismo, apesar de ter concedido certa autonomia provincial, liberdade de culto e ensino, senado temporário e facilidade de crédito, essas reformas acabaram não vingando e não animando os republicanos. E assim, os republicanos espalham boatos de supostas prisões e o Marechal Deodoro da Fonseca acabou por liderar a rebelião do dia 15 de novembro de 1889, quando o imperador foi anunciado que o mesmo deveria deixar o Brasil em 2 dias, culminando assim com o fim da monarquia no Brasil. 15 de novembro de 1889. Assim como muitos movimentos importantes na história do Brasil, foi um movimento limitado, restrito às elites. Também não houve ampla participação popular. A proclamação da República ocorreu de madrugada. Na madrugada do dia 14 para o dia 15, os brasileiros estavam em sua maioria dormindo. Dormiram com a monarquia e acordaram com a República. E assim, a mensagem foi entregue ao imperador Dom Pedro II pelo Major Solo, que o imperador deveria deixar o Brasil logo em seguida. Essa mensagem foi entregue no dia 16 de novembro para que a família fosse banida do país no dia seguinte. Não houve reação por parte do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II sequer aceitou uma indenização ou uma pensão proposta pelos republicanos ao imperador quando ele fosse para o exílio. Dom Pedro dispensa e a família real deixou o Brasil no dia 17 de novembro, onde foram exilados na França. As primeiras medidas, portanto, que foram instituídas no Brasil foi a expulsão da família real no Brasil, a criação da nova bandeira, a bandeira da República. Lembrando que essa era a bandeira da monarquia. Essa bandeira, ela tornou-se uma bandeira provisória, uma proposta de Rui Barbosa, uma bandeira que se assemelhava à bandeira norte-americana no formato, não nas cores. E, enfim, a nova bandeira do Brasil, que inclusive o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento, apoiou a manutenção das mesmas cores da antiga bandeira da monarquia, as cores verde, amarelo, azul e branco, cores que na verdade em nada faziam alusão ao Brasil. O verde lembra os Braganças de Portugal, o amarelo lembra os Habsburgo da Áustria e o azul lembra o Condado Portucalense. Contudo, uma reinterpretação foi elaborada, determinando que o verde seria das matas, o amarelo da riqueza do ouro e o azul celeste do Brasil. As antigas províncias foram transformadas em estados. São essas as primeiras medidas. E o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento republicano, torna-se o primeiro presidente, de forma provisória e depois constitucional, dando início a uma fase da República que nós iremos estar trabalhando nas nossas próximas aulas, a República Velha. Aqui apresentamos a galeria de todos aqueles que em algum momento da história exerceram o cargo de presidente do Brasil. Do primeiro Marechal Deodoro da Fonseca, passando aí pelos vários presidentes, os últimos Itamar Franco, Fernando Henrique, Luiz Inácio, e os 3 últimos presidentes, Dilma Rousseff, a primeira mulher a governar o Brasil como presidente, Michel Temer, e o atual presidente Jair Bolsonaro, eleito no ano de 2018. Vamos aqui trabalhar um item do Enem de 2010 relacionado a essa temática trabalhada nessa aula de número 11. O suporte, o texto vem a seguinte informação. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência.
De todo modo, uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. É um texto que trata da Guerra do Paraguai, um fato que ficou considerado como um divisor de águas dentro do período monárquico, porque após a Guerra do Paraguai, os novos fatos acabaram levando à decadência da monarquia. O comando desse item do Enem nos traz a informação. A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois as consequências políticas que a Guerra do Paraguai trouxe para o Brasil foi o fortalecimento do movimento republicano, principalmente porque os oficiais do exército, agora com o corpo coberto de medalhas, como heróis de guerra, começaram a se pronunciar mais sobre política e se tornaram republicanos. Assim, o exército torna-se um ator político, passou a se tornar um ator político de primeira ordem. Portanto, esse item do Enem de 2010, o gabarito oficial é a letra A. As consequências políticas para o Brasil, pois a Guerra do Paraguai representou a afirmação do exército brasileiro como um ator político de primeira ordem. Assim, concluímos essa nossa aula de número 11. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.